E aí, gente, tudo bem? Estou aqui gravando mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre teólogos e teologias, né? Sobre o que são teologias e o que fazem os teólogos. Na verdade, um teólogo, o que ele faz apenas é formular uma resposta, uma visão de mundo, uma interpretação de mundo religiosa para o momento circunstancial e temporal em que ele está vivendo. Você não vê, por exemplo, teólogos atuais postulando teologias para 1500. Até porque na Idade Média, um dos grandes embates teológicos que teve era quantos anjos poderiam dançar na ponta de uma agulha. É uma coisa estranha, né? Mas era um debate teológico na época. Na época eles achavam isso daí super relevante, super interessante. E era sobre isso que os teólogos falavam naquela época, entre outros assuntos. Houve uma época, em que o grande debate teológico era sobre predestinação, predestinação e livre-arbítrio. Ou seja, o homem escolhe se converter a Cristo e ser salvo, ou, na verdade, mesmo antes dele nascer, Deus já determinou se ele vai se converter a Jesus e ser salvo ou não. Isso, apesar de ter, vamos dizer, tem relevância até hoje, mas você não vê grandes embates teológicos até hoje. Isso na época aí desses teólogos, Armínio, Zwinglio, João Calvino, tinha um outro teólogo, me fugiu agora o nome, não sei o que, de Roterdã, não me fugiu, perdão. Mas era um grande debate teológico, isso era muito importante. E ainda que esse debate tenha importância teológica, você não vê debate sobre isso hoje. Você vê, por exemplo, logo nos primeiros séculos da igreja, existia a doutrina ariana, existia, ou que depois foi chamado de heresia, depois, porque a princípio não, sobre a natureza de Cristo. Se Cristo era o seguinte, se ele era completamente humano e completamente divino, porém, na verdade, havia uma relação entre essas naturezas, mas ele era vagamente humano. Ou se não, a natureza divina e humana eram perfeitamente concretas em Cristo, mas a vontade divina prevalecia. Isso foi um debate que durou séculos, houve concílios sobre isso, e em alguns concílios concordaram com Arius, de que Cristo tinha as duas naturezas, porém a natureza divina era que prevalecia, e aí foram feitos concílios sobre isso, depois se condenou isso, depois voltou-se atrás e disse que estava certo, depois voltou-se atrás e disse que estava errado. Foi muito mais uma questão política. Mas e hoje? Você vê alguém debatendo sobre isso, alguém falando sobre esse tipo de coisa? Não, você não vê. Se diz hoje que a igreja, a ortodoxia se entenda aí, igreja católica, as igrejas protestantes históricas, tem mais algumas, agora me fugiu, mas assim, as igrejas orientais já não têm essa mesma visão. A Testemunha de Jeová e a Mórmon também não têm essa visão. E na verdade hoje, você vai perguntar para os cristãos hoje, sejam católicos, evangélicos, protestantes históricos e etc., vocês não vão nem saber do que você está falando, porque isso não tem relevância para hoje. Qual é a teologia hoje que é relevante? A teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é relevante, porque hoje existe um grande movimento de igrejas que pregam insistentemente essa teologia, que fizeram dessa teologia a base da sua religião. Mais importante do que a teologia da salvação, a soteriologia, mais importante do que a cristologia, a pessoa de Cristo, é a teologia da salvação, que na verdade é uma teologia baseada no Velho Testamento, no judaísmo. Dizer que você é adepto da teologia da prosperidade, que você concorda com ela e é cristão, é um tremendo contrassenso. Teologia da prosperidade se aplica muito bem para judeus, porque é no judaísmo que se tem a promessa de prosperidade por servir a Deus. No cristianismo, no Evangelho de Jesus, o enfoque principal é a transformação do caráter. Ao crer em Jesus, está implícito, e muitas vezes explícito, que você tem que mudar a sua forma de ver o mundo, que você tem que mudar a sua forma de se comportar diante do mundo. Se você antes roubava, não roube mais, diz Paulo. Antes, olha o complemento, antes
Trabalhe para quê? Para você não roubar mais? Também, mas para você ter com que acudir o necessitado. Você que roubava, você não só vai parar de roubar, você vai trabalhar. Mas você não vai trabalhar só para ter o seu dinheiro e não ter que roubar. Você vai trabalhar para ajudar o necessitado. Olha a diferença. Se você ler o Sermão do Monte, você vai ver que toda a tônica ali é uma mudança de caráter, que produz atitudes construtivas diante do mundo. Você não se converte a Jesus para ficar rico. Mas isso aí é outro papo. O que eu quero falar são sobre teologias, né? O que eu estou querendo te pontuar e deixar claro é que a teologia e os teólogos sempre estão respondendo a assuntos que são relevantes de uma época. Eles são pontuais e temporais. O teólogo sempre vai estar argumentando e pensando e falando sobre um assunto que seja importante para aquele momento. E aquilo que é importante no momento poderá ser completamente insignificante em outro da história. Como eu falei, na Idade Média, o grande debate era quantos anjos dançavam na ponta da agulha. Também havia o grande debate sobre livre-arbítrio e sobre predestinação, que hoje quase não é tocado, ninguém se importa muito com isso. Ninguém está aí defendendo, levantando bandeiras, ou brigando, excomungando alguém da sua igreja por causa desse assunto. E aí, esse vídeo é um complemento, talvez eu faça outros, não sei. Eu acordei com essa ideia na cabeça hoje, por isso que eu parei para fazer esse vídeo. E inclusive teve a ver, eu vi ontem, recomendo, dando uma pequena aspas aqui, parênteses, eu vi ontem no canal Ateu Entrevista, do meu amigo Diego, a entrevista do Pedro Ivo, Pedrinho, que é um exemplo. Olha, eu aconselho, eu recomendo você, ateu, cristão ou pessoa que se interessa em ouvir um papo inteligente, a se inscrever no Ateu Entrevista, a se inscrever no Ateu Informa, porque esse garoto, o Pedrinho, é para mim um exemplo, eu me inspiro nele. Né? Olha, Pedrinho, bato palma para você é um cara incrível. Mas depois vocês vão lá ver. E aí vendo sobre ele ontem falando, e ele falando sobre certos assuntos, falando sobre essa questão toda, sobre questões teológicas, né? Também. E aí eu acordei inspirado sobre isso e resolvi fazer esse complemento desse vídeo, que na verdade é um complemento ao vídeo. A Bíblia não é a palavra de Deus, Jesus é o Logos eterno. Se você não viu, vou pôr o link aqui, você dá uma olhada depois. E aí eu quero exatamente falar sobre isso. A Bíblia, enfim, entrando no assunto, né? A Bíblia, ela é um livro histórico, confirmado pela arqueologia, tá? Tem fatos históricos confirmados na Bíblia. A Bíblia contém poesia, a Bíblia contém sabedoria, a Bíblia contém conselhos, a Bíblia contém narrativas de como homens reagiram e viram Deus tanto de forma correta quanto errada, como também respostas temporais, respostas pontuais a problemas. E como eles teologizaram, doutrinaram e entenderam aquele problema e como eles viram uma resposta de Deus para aquele problema. O Velho Testamento é, entre tudo isso que eu falei, uma resposta também teológica a um outro tipo de sociedade, uma sociedade basicamente, entre aspas, teocrática, porque ainda que houvessem reis, profetas, sacerdotes, seria a palavra de Deus inspirada, o Pentateuco, a Torá, que deveria ser a constituição civil e religiosa da nação de Israel. Isso é importante. Então, muita coisa que você lê no Velho Testamento e diz, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo, Deus é isso, Deus é safado, Deus apoia o genocídio, Deus apoia o estupro. Entenda que aquilo eram leis civis. Pense sobre isso. Nós estamos em 2014, comecinho do século XXI. Como será que a sociedade do começo do século 22, daqui a 100 anos, só isso, daqui a 100 anos, verá questões que para nossas hoje, como é que verá a própria sociedade brasileira, verá em 2114, a sociedade de 2014, todo esse debate sobre aborto, sobre drogas, sobre direitos civis para gays. Como será que aquela sociedade nos verá hoje? Como nós vemos em 2014 a sociedade de 1930, quando foram criadas as leis trabalhistas que nós temos até hoje e que estão desatualizadas. Você sabia, você sabe, né, que os Estados Unidos fazia parte dos aliados, ele foi a força de frente dos aliados a combater o nazismo. E é capitalista, né? Sempre foi, e a sociedade americana como um todo defende o capitalismo. Você sabia que, eu não me lembro o nome agora, me fugiu, mas um magnata da mídia, dos jornais americanos, pagava e gostava
que Hitler e Mussolini escrevessem colunas para ele no seu jornal. Me fugiu agora o nome dele. Agora me fugiu, perdão. Eu vou ver se eu procuro e ponho aqui e põe uma legenda aqui dizendo quem era. Hitler e Mussolini escreviam em jornais americanos e eram apoiados e lidos e vistos como, poxa, pessoas legais. É claro, até que estourou a Segunda Guerra, até que depois da Segunda Guerra se entendeu claramente o que era o fascismo, o que era o nazismo e os crimes que eles cometeram. Porém, antes da Segunda Guerra Mundial, eles eram vistos, poxa, pessoal, umas ideias diferentes, legal, né? Poxa, que bom, gostei. Veja como as coisas têm... Você julgar algo que ocorreu 30, 50, 70, 100 mil anos atrás pela cultura atual é desonesto e intelectualmente questionável. Mas entrando na Bíblia, meu Deus, eu estou dando muita volta hoje, né? A Bíblia, o Novo Testamento, é Paulo, Pedro, Judas, o autor de Hebreus, João, escrevendo uma teologia para a época, sobre assuntos pontuais naquela época. Por exemplo, em Atos 15, você vai ler que há uma grande controvérsia, um grande debate sobre se os cristãos novos, né, que não eram judeus, os gregos, os fenícios, os assírios, etc., se ao se converterem a Jesus, deveriam tomar costumes judaicos para ser cristãos, incluindo a circuncisão. Será que eles deveriam, para ser cristãos, adotar parâmetros judeus, como inclusive ocorre hoje, de certa forma, na igreja cristã, né? A igreja cristã hoje está judaizada. Já não é a igreja cristã, é a igreja judaico-cristã. Ela se largou o evangelho, como fala Paulo aos Gálatas, né? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para largardes a graça de Jesus e abraçardes a lei? Ele chama de insensatos quem faz isso, mas hoje isso é feito, né? Então começou essa disputa. E aí houve uma disputa, se discute. Paulo e Barnabé, que eram companheiros missionários, brigaram ali, tiveram um desentendimento terrível. Paulo brigou com Pedro terrivelmente. Tiago, que era o líder da igreja, que eu já falei que esse Tiago era o irmão de Jesus, um dos principais líderes da igreja, não era Pedro o principal, era Pedro junto com Tiago, irmão de Jesus, e junto com João. Mas ele também era meio judaizante. Aí Paulo sobe para Jerusalém, é o primeiro concílio que ocorre, e principalmente o primeiro concílio ecumênico, por volta do ano 50 mais ou menos. E começa a defender a sua tese de que não, se o cristão, a pessoa que se convertesse a Jesus tinha que ser cristão e só, e esquecer o judaísmo, inclusive os próprios judeus. Se você era naquela época, e hoje, judeu, seguir os mandamentos judaicos, a Torá, e se converte a Jesus, você deve largar o judaísmo, você deve esquecer a Torá, você deve seguir a Jesus e a mensagem do Evangelho, só. E aí ele defende isso. Depois Pedro toma a palavra também contra o caso de Cornélio, que era um gentio, e Pedro tinha muita dúvida se deveria chegar para alguém que não era judeu e anunciar o Evangelho, só que ele é compelido, empurrado, forçado pelo Espírito Santo que lhe dá visões. E quando ele vai pregar a Cornélio, mesmo antes dele terminar sua pregação e fazer o famoso apelo, levanta a mão para aceitar Jesus, que é uma invenção americana, né? É uma invenção americana moderna, você vai levantar a mão e aceitar Jesus. Antes de qualquer coisa, Cornélio e a sua família recebem o Espírito Santo. O que confirma que eles são cristãos não é porque eles seguem a Bíblia, não é porque eles dão o dízimo, não é porque eles vão na igreja, é o Espírito Santo que os sela. E aí, aqui no capítulo 15 de Atos, no versículo 28 e 29, depois de chegar a uma conclusão, eles fazem o seguinte: enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Pareceu bem ao Espírito Santo ver que quem define o que estava correto ou não é o Espírito Santo, isso é importante. E a nós, os apóstolos e os anciãos da igreja, você vê que não só, se você ler esse capítulo 15, isso está explicado, não só os apóstolos decidiram isso, mas os anciãos da igreja. Que não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Preste atenção que o que foi decidido, que era necessário para ser cristão, aqui em Atos, no primeiro concílio. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, comidas que foram oferecidas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da prostituição. Fazeis bem se vos guardardes dessas coisas, bem vos vá. Quer dizer, prostituição,
Comer carne que foi sufocada, ou seja, ao invés de você degolar o animal e escorrer todo o sangue, matar o bicho sufocado. Também cozinhar animais no seu próprio sangue, que é um tipo de prato, se eu não me engano, galinha ao molho pardo é feita assim. E comidas sacrificadas aos ídolos, comidas oferecidas aos ídolos. Até porque era comum nessa época, como hoje, você vai no açougue, você vê uma imagem ali no açougue, seja um São Jorge, uma Nossa Senhora Aparecida, um São Judas, alguma coisa. Em outros locais, inclusive mercados, grandes hipermercados, também existe isso. Se você procurar, em alguns você vai achar. E se ali tem uma imagem, significa que o dono deve ser devoto daquele santo, daquela santa, daquele orixá, daquele culto. Às vezes você vai num lugar e tem um Buda de costas, que é uma forma de superstição budista. Mas olha só que interessante. Então, no primeiro concílio que existiu, que foi em Jerusalém, se determinou que não deveriam comer comidas sacrificadas a ídolos. Isso foi uma decisão teológica, e Paulo estava presente. Se nós formos a 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 9 a 13, nós já vamos ver novamente Paulo teologizando sobre essa situação. E dessa vez falando aos coríntios, que era um povo grego, que era um povo gentio. E você vai ver que ele faz uma pequena mudança. Ele reafirma isso, mas faz uma pequena mudança. Vamos ler para ver? Do versículo 9 ao 13. Mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Pois se alguém te vir, a ti que tens ciência, conhecimento, teologia, à mesa em templo de ídolos, veja bem, ir comer dentro de um templo pagão, um templo de ídolos. A mesa de templo de ídolos não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E assim, pela tua ciência, perecerá o irmão fraco, por quem Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. É interessante notar aqui que o que Paulo está falando é que não é pecado comer a carne sacrificada aos ídolos, não é pecado, ele não cita, mas não é pecado comer carne sufocada, e não é pecado comer dentro de um templo pagão, uma comida oferecida a ídolos. Porque aí antes, se você depois quiser ler no versículo 8 mesmo, você vai ler o seguinte, que ele ali está falando sobre a consciência fraca e a consciência forte. Se você sabe que, na verdade, aqueles que estão ali não são deuses, e você não está prestando culto a eles, mas está comendo, então você não está cometendo pecado nenhum. O problema é, se por você que é uma pessoa bem instruída, bem esclarecida, segundo as palavras de Paulo, Paulo diz que se você é bem instruído e sabe que isso não tem problema e faz, não há nada errado. Mas se ao fazer isso, um irmão de consciência mais fraca vai achar que você realmente está comungando e adorando aqueles ídolos, isso poderá levar esse irmão de consciência fraca, ele cita isso o tempo todo, que esse irmão tem uma consciência fraca, poderá pecar por causa disso. Então o problema ali já não é se você come carne sacrificada aos ídolos, se a carne é sufocada ou se o animal foi degolado. É a consciência de quem faz. Então você vê que há uma mudança teológica. E hoje em dia, foi o que eu acabei de falar, você compra em carne em açougue que tem um ídolo, você compra comida e produtos dentro de um mercado que tem ídolos, e você pensa, reflete sobre isso. Mas no primeiro concílio não definiu que isso seria errado, que não deveria ser feito. Olha que confusão, gente. Mas não é confusão, a teologia, ela é pontual, ela é sempre dentro de uma época. Eu sei que o vídeo está ficando um pouquinho longo, mas eu quero falar sobre mais uma coisa. Mais uma questão bem interessante, que é a questão do véu, que está em 1 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 3 fala o seguinte: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Veja que aqui é uma questão teológica. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta,
desonra a sua própria cabeça, é como se estivesse raspada, como se não tivesse nada na cabeça. Se ela ora ou profetiza sem o véu, é como se ela tivesse a cabeça raspada. E nessa época, as mulheres que tinham cabeça raspada eram prostitutas. Então, o que Paulo está dizendo é que a mulher que ora ou profetiza sem usar o véu é como se fosse uma prostituta. Olha como é que é grave. Se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. E se para a mulher é vergonhoso tosquiar-se porque vai parecer uma prostituta, que ponha o véu então. O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Isso é uma questão teológica, ele está se baseando em Gênesis. Pois o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. Isso é teológico, isso está em Gênesis. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade, por causa dos anjos. Paulo está defendendo que não só o homem foi criado primeiro, a mulher foi tirada do homem, que é teológico, isso aí a gente sabe que não é literal, mas é teológico. Ainda que é muito provável que nessa época eles entendessem isso como literal, porque não havia nenhum outro conhecimento científico sobre isso nessa época, mas ele diz inclusive que a mulher deve usar o véu como sinal de autoridade por causa dos anjos. Isso é completamente teológico, meu amigo. Aí depois vem uma parte que fala que o véu, né, o cabelo é como um véu. Mas veja que ele cita que a mulher, quando ora ou profetiza, mesmo tendo cabelos compridos, deve usar o véu. Nós vemos aqui outra vez uma questão pontual, porque isso tinha a ver com questões bem relacionadas à época. Primeiro porque raspar a cabeça definia que você era uma prostituta, coisa que não ocorre hoje. Tanto que há igrejas que ainda a mulher tem que usar cabelo comprido, e há outras que a mulher corta curtinho e não é pecado nenhum. Mas se ali está falando que é desonroso a mulher não ter o cabelo comprido, e ele usa justificativas teológicas para isso, por que mudou hoje? Porque isso hoje não é relevante. Todo mundo, quando fala desse texto, mas era a cultura daquela época. Sim, eu concordo. Eu não estou defendendo aqui que a mulher deva usar cabelo comprido, nem que a mulher deva usar véu na igreja. Entenda isso bem. Eu não estou defendendo isso. Eu estou, na verdade, reafirmando que, apesar de Paulo estar dando motivos teológicos ali muito claros, que foi, o homem foi criado por Deus, a mulher foi criada sendo retirada do homem, e que a mulher deve usar véu para orar ou profetizar, que é um sinal de autoridade por causa dos anjos, isso era uma teologia de época. Porque, afinal de contas, será que anjo segue moda? Os anjos não existiam antes do mundo ser criado, antes do homem ser criado, antes de haver a queda do homem, e os anjos não continuam existindo até hoje. Se anjo acompanha a moda, nós estamos fritos. E se eles acharem que a moda atual não é legal, ainda mais sendo que a moda atual hoje pode tudo no Ocidente, e no Oriente não pode nada. Como é que fica isso? Quer dizer que tem anjo japonês, tem anjo muçulmano, tem anjo árabe, anjo persa, anjo africano, anjo brasileiro, anjo petista, anjo PSDBista, anjo DEM. Como é que é isso? Entenda bem, eu quero fechar isso aqui agora e quero que você preste bem atenção nisso que é importante. O que eu estou colocando é que a Bíblia e o Novo Testamento são respostas teológicas dadas por teólogos, que nesse caso eram os apóstolos, sobre problemas pontuais da época. E que têm o seu valor, claro que tem. Porque se eu ler Paulo e não aprender com Paulo, não, então era só daquela época, não tem mais nada a ver. Então eu também não posso ler Nietzsche, eu também não posso ler São Tomás de Aquino, eu não posso ler São João da Cruz, eu não posso ler Schopenhauer, porque eu não posso ler Karl Barth, eu não posso ler Paul Tillich, eu não posso ler Frei Beto, eu não posso ler da Teologia da Libertação, me fugiu agora, perdão, eu não posso, fugiu mesmo, eu não posso ler Bonhoeffer, porque tudo eles são escritos de 20, 50, 100, 500 anos atrás, então não tem valor. Isso é uma ignorância desmedida. Isso é uma ignorância desmedida. Eu sempre defendo que a Bíblia é extremamente importante. Haja visto uma questão muito prática. Se é um livro que, se você pegar lá do Velho Testamento, até quando ela foi escrita, levou cerca de 600, 700, 800 anos, conforme cada um fala, mas levou no mínimo 500 anos para ser escrita. E já tem 2000 anos que continua sendo lida e o livro mais vendido, é lógico que ela tem uma importância fundamental para a cultura ocidental e a oriental também. Muita coisa do Corão foi baseada na Bíblia.
O livro de Mórmon, que foi escrito em 1800 por Joseph Smith, está cheio de citações bíblicas, o tempo todo. Né? Então é claro que ela é importante, só que ela tem que ser lida e entendida como uma teologia. E sendo que, na verdade, o Novo Testamento sequer é um compêndio teológico. Por quê? Porque não existe uma explicação passo a passo, ponto a ponto de tudo que é teologia. Conforme os problemas apareciam, o que eram as cartas de Paulo? Os problemas surgiam e Paulo escreveu uma carta falando sobre aquele problema, era isso. Agora, um problema que estava ocorrendo naquela época, naquele momento. Hoje nós temos outros problemas e outras questões que têm que ser vistas com outra mentalidade, precisa de uma teologia atualizada. Isso não anula a Bíblia, mas nós temos que ter uma teologia atualizada e voltada para os problemas atuais que nós temos hoje, que não serão os mesmos daqui a 100 anos, como não são os mesmos de 100 anos atrás. Deu para entender isso? Deu para compreender? Ficou difícil? Quer que eu desenhe? Desculpa, às vezes eu fico meio exasperado porque eu acho que existe uma má vontade de entender coisas muito simples. Bom, gente, é isso. Só quero finalizar o seguinte, algumas pessoas perguntaram, pô, Gerson, você não parece que tem 70 anos, ninguém diz que você tem 70 anos. Na verdade, eu não tenho, então eu estou com 47 no momento. Mas ele pergunta, qual é o segredo da sua boa forma? Tá aqui, ó. Judá Cola. Judá Cola, eu recomendo. Depois que eu comecei a beber Judá Cola, eu não consegui comer e beber mais nada. Me fez tão mal que eu passei a vomitar e passar tão mal que eu perdi 10 quilos rapidamente. Se você quer emagrecer rapidinho, tome Judá Cola. Vai acabar com o seu estômago, mas que você vai ficar magrinho, vai.